eis-me aqui. Dá um pouquinho mais aí, fala, eis-me aqui. Parece que eu não estou na igreja do avivamento, e o povo barulhento, um povo que gosta de bagunça, né, Jean? Amém. Para quem não me conhece, eu me chamo Lei Clever, sou um dos pastores auxiliares dessa igreja. Para nós é um prazer ter você conosco aqui, você que nos visita, sinta-se em casa. Não existe lugar melhor para você estar juntamente com a sua família. Seja bem-vindo à nossa família Nova Vida, amém? Quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em João 3,16. Muito obrigado, jovem. João 3,16. Aleluias. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Quando eu leio esses versículos, ele traz para mim e ele me gera paz e esperança. Eu não sei o que ele traz para você, mas para mim ele me traz paz e esperança. Ele me mostra que eu sou de alguém, que eu pertenço a alguém. Porque quando eu leio, também eu entendo que, de fato, eu tenho uma importância para Deus. Quantos se sentem assim? Nós precisamos entender que nós somos importantes para Deus. Nós precisamos entender que essa tal maneira foi uma maneira que não tem como eu falar ou até mesmo expressar, somente viver. Então nós precisamos de fato entender que o Pai, Ele deu o seu Filho único, por amor a mim e a você. Quem aqui é pai sabe do que eu estou falando. Não existe amor maior para nós que somos pais, ver nossos filhos. E o Senhor nos ama tanto, que Ele nos conhece, desde a planta dos nossos pés até o último fio de cabelo da nossa cabeça. Ele sabe quantos cabelos nós temos em nossas cabeças. Então esse amor é um amor tão grande, que não tem como eu expressar. Não tem como você expressar, mas tem como nós vivermos. Esse amor, Ele nos alcançou de uma forma tão única. Mas não foi em vão, foi com um propósito. E será que de fato nós estamos vivendo esse propósito? Será que de fato nós estamos sendo gratos a Deus a esse ponto? Sabe, quando eu olho para Jesus, quando eu olho ali para aquela cruz, é muito amor. E é tão interessante que ao mesmo tempo que o Senhor nos ama na singularidade, ama eu, Lei Clever, ama você do seu jeito, Ele também ama uma multidão, porque é muito gostoso estar em multidão, sim ou não? Gente, multidão é muito bom, estar em multidão é muito gostoso, é uma maravilha estar em uma multidão, e hoje nós estamos aqui em uma multidão, e Jesus e o Senhor, Ele nos vê tanto em multidão quanto na nossa singularidade. Jamais pense que você está no meio da multidão, que os olhos do Senhor não te vê, não. Ele te conhece, Ele te sonda, Ele sabe do seu deitar, do seu levantar, do seu caminhar, Ele sabe até antes mesmo que você vai falar. Então, nós estamos em uma multidão, mas na singularidade o Senhor nos vê e nos sonda. Eu me lembro de quando aquela passagem que tinha uma multidão, Jesus estava ali pregando, e os discípulos chegam e falam: Senhor, o povo está com fome. Jesus, vamos dar comida para esse povo. Levanta uma oferta, e aí de repente levantaram nada mais, nada menos que 5 pães e 2 peixes. Repita comigo: 5 pães e 2 peixes. Imagina, uma multidão de 5.000 pessoas tinha só 5 pães e 2 peixes. Acho que o povo estava meio com dó ali, não estava não? Pensa comigo, 5 pães e 2 peixes, mais de 5.000 pessoas. Se eu levantar uma oferta que eu tenho certeza que vai sair um aniquito, que vai sair uma bono, que vai sair um skinny, vai sair algo. E ali tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. E todo mundo sabe que o Senhor multiplicou, ainda sobraram 12 cestos cheios. Então Jesus ali, o nosso Jesus, Ele alimentou uma multidão.
Ele alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e precisamos aprender isso com Jesus, porque no meio da multidão, Ele nunca deixou de olhar um por um. Quantos aqui já se sentiu sozinho no meio da multidão? Levanta a mão. Eu já me senti sozinho, todo mundo já se sentiu sozinho. Mas quando nós entendemos isso, que nós podemos até nos sentir sozinho, mas quando nós olhamos para nós mesmos, no nosso interior, e temos Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, e cremos que esse amor dessa tal maneira nos alcançou, não tem como nós nos sentirmos sozinhos. Nós podemos até olhar para o lado, no meio de uma multidão, e nos sentir perdido. Todo mundo já ficou assim. Todo mundo já ficou assim. Talvez você está aqui nesta noite e está se sentindo assim, um peixe fora d'água. Talvez você está aqui, até mesmo na sua casa, no seu serviço, fala assim: aqui não é para mim. Ei, Jesus, Ele te conhece. É tempo de nós entendermos que o Senhor, Ele nos vê na singularidade. Nós precisamos ser de fato verdadeiro com Jesus. Como o apóstolo falou, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E também eu me lembro quando estava ali numa multidão, Jesus passando, de repente vai uma mulher, que estava sangrando há mais de 12 anos, e ela toca em Jesus, e aquele toque foi tão profundo, mas foi tão profundo, que Jesus, eu imagino, eu fecho os olhos, eu consigo ver Jesus ali, de repente curava um surdo, de repente um paralítico, de repente alguém toca na orla de Jesus, opa, alguém me tocou, e no meio daquela multidão, Jesus para e dá atenção para aquela mulher, e aquela mulher, ela foi curada porque ela decidiu tocar em Jesus. Repita comigo: tocar. Então aquela mulher, ela tocou em Jesus, e ela chamou a atenção do Messias. Era uma mulher. Se a gente for olhar para a lei, aquela mulher estava totalmente errada. No meio da multidão, ela tocou Jesus, e Jesus sentiu aquele toque, ele foi profundamente, peraí, alguém me toca, tirou de mim virtude. Há quanto tempo nós não tocamos Jesus? Quanto tempo nós não somos verdadeiros? Quanto tempo nós não falamos o óbvio para Jesus? Nós estamos no meio da multidão e vamos tocando no meio da multidão, esquece que na singularidade nós podemos tocar Jesus. Os olhos dele estão assim, nos vendo. Por mais que você ama o seu filho, a sua filha, você não sabe quantos fios de cabelo ela ou ele tem na cabeça, e Jesus sabe. Ele te vê. Você precisa entender que você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa, você não pode mais andar nas ruas, no meio da multidão, de cabeça baixa, não. Você é escolhido. A Bíblia diz que não foste vós que escolheu Jesus, mas eu vos escolhi. Você precisa entender que você é escolhido. Você precisa entender que desde o ventre da sua mãe, o Senhor já sabe dos seus dias, e Ele te chamou. Então é tempo de nós tocarmos Jesus de uma forma que há muito tempo você já não toca mais. Tinha um jovem também que há 38 anos ele estava enfermo, no tanque de Betesda. Sabe, 38 anos aquele jovem estava enfermo, no meio de uma multidão. Imagine se hoje, aqui é lugar de cura, quantos creem, diga amém. Imagine se hoje Jesus estivesse aqui em corpo, que Ele está no meio de nós, aqui nós estamos na casa dele, mas imagina se Jesus estivesse aqui, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Personificado. Imagina como estaria essa Jonaves, imagina como estaria essa igreja, gente, estaria lotado. E aí aquele jovem há 38 anos ali no meio da multidão, naquele tanque ali, e aí de repente descia o anjo, as águas se agitavam, e a pessoa descia e ela era curada. Mas aquele jovem era um paralítico, ele estava numa cama, como que ele ia descer? Não tinha como. Eu fico pensando, será que aquele jovem não tinha um amigo? Será que aquele jovem não tinha uma esposa? Será que aquele homem não tinha um primo, uma prima? Não sei. Ele estava sozinho no meio da multidão. Era sábado.
E ali tinha mancos, mudos, surdo, tinha todo tipo de doença ali. E Jesus chega, imagina eu, Jesus ali chegando, que Jesus era engraçado. O que você está fazendo aí, cara? O cara lá deitado. Gente, eu fico imaginando quantas escaras que não tinha nas costas daquele jovem. 38 anos deitado. E Jesus fala: o que você está fazendo aí? O interessante é que o Senhor sempre nos pergunta o que nós quer. O que você quer? O que você quer? O que você deseja? O que queres que eu te faça? E Jesus chega naquele cara e fala: o que você está fazendo aí? E eu imagino ali, daquele jovem, né? Jesus, ele perguntou o óbvio. É igual você chegar em uma pessoa que está em 30 dias, 40 dias, 7 dias, 3 dias, 12 horas de jejum, com muita fome, e você fala tá com sanduíche, do Mac, sei lá, um sanduíche gostoso, que é artesanal, sabe aquele que tem um creme cheese assim, aquela carne suculenta, e você está mordendo, aí o cara está de jejum, você fala: o que você quer que eu te faça? É óbvio, né? Ele quer o quê? Quer comer. E Jesus, ele pergunta o óbvio para aquele cara. Ele pergunta o óbvio para aquele jovem de 38 anos. Eu tenho que falar jovem, porque eu tenho 36, eu me sinto um jovem. Se fosse outro tempo eu ia falar aquele senhor, mas hoje ele é um jovem. E Jesus pergunta para aquele jovem: o que queres que eu te faça? Jesus pergunta o óbvio. Sabe por que Jesus pergunta o óbvio? Quantos sabem? Porque naquele momento ele queria gerar um relacionamento com o Senhor. Porque o Senhor queria gerar um relacionamento com aquele cara. Ele queria ali perguntar, ele queria ali saber. Porque se Jesus não quisesse um relacionamento, ele ia falar: então tá, você está aí, levanta e anda, toma o teu leite e vai. Mas não, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Eu imagino aquele jovem. Gente, eu amo conversar, eu amo escutar uma história, eu amo contar uma história. Né, Lincoln? Está ali meu cliente, seja bem-vindo. Eu falei que eu ia falar seu nome. Eu amo. E aí de repente aqui eu imagino aquele cara começou: não, Senhor, é porque assim, eu estou aqui tem 30 anos, sabe? E é isso, eu custei chegar aqui. E aí ele começou a contar uma história, e contou. E Jesus mesmo, nossa, 38 anos. Você não consegue? Não consigo, aí eu não dou conta de subir, eu não dou conta de descer. E ali começou um relacionamento. Aquele jovem começou a contar uma história. Eu creio que ele contou desde o dia que ele se entende por gente, como diz meu pai. Desde o dia que ele se entende ali por gente, ali, ele começou a contar a história. Jesus: não, então você quer ser curado? Sim, eu quero ser curado. Então tá, toma o teu leite e vai. Simples. Jesus perguntou o óbvio e aquele cara falou o óbvio. E o óbvio hoje, nesse século nós estamos vivendo, deixou de ser falado. Deixou de ser falado. Você sabe por quê? Porque muitas das vezes nós não falamos o óbvio, porque no meio da multidão nós nos sentimos sozinhos. Você se sente sozinho, sozinha, e acha que as suas guerras, que as suas lutas, muitas das vezes você se sente sozinho, até pensou em desistir. Sim, às vezes você precisa passar elas sozinha, sim. É as suas lutas, é as suas batalhas. Mas sabe, a partir do momento que você fala o óbvio para Jesus: Jesus, está tão difícil, eu estou me sentindo tão sozinho, eu estou me sentindo incapaz, eu estou me sentindo abandonado, e você começa a falar o óbvio, você já não mais está sozinho, porque você falou o óbvio para um Deus que muitas das vezes você não vê, Ele é invisível, mas Ele está lá, e ao mesmo tempo que Ele está lá, Ele está aqui, Ele é mais palpável do que esse púlpito. E aí você não mais se sente só, porque você começou a falar o óbvio. O óbvio. E aí você não mais se sente só. Você deixa de se sentir sozinho, porque você entende que você, João 3,16 é latente na sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E as suas lutas não é mais sozinha, não são só suas. As suas lutas começam a ser dos três. Sabe por quê? Hoje muitas pessoas estão desistindo da vida. Muitas pessoas estão achando que estão sozinhos, estão ainda aí, tá bom, eu desisto da vida, eu desisto de sonhar, eu desisto de ser líder, eu desisto de ser pastor, eu desisto de ficar casado, eu desisto de ser pai, eu desisto da minha profissão, eu desisto.
Sabe por quê? Muitas das vezes é muito mais fácil desistir, ou muitas das vezes é muito mais fácil eu competir. Porque quando eu decido a me tornar um competidor com outra pessoa, é mais fácil. Porque eu posso olhar o meu irmão e falar, pronto, aqui eu vejo o erro nele, eu vejo esse defeito, então beleza, eu vou me fortalecer na falha dele, e vou ser melhor do que ele. Se você entender isso, você de fato vai ser melhor do que aquela pessoa. Mas quando você olha para você mesmo, aí você tem que ser melhor do que você mesmo. Sabe aquela frase, seja a sua melhor versão? Ei, aquilo é verdade. Você precisa entender que não se trata do outro, mas se trata de você. E tratando-se de você, vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora que eu preciso ser uma pessoa mais humilde. Eu preciso ser uma pessoa mais crente. Eu preciso ser uma pessoa que transmite aquilo que é vivo em mim. Aí de fato, eu não sou mais um competidor, eu sou a minha melhor versão. Nós precisamos, igreja, ser a nossa melhor versão, entender que não se trata de nós. Nós não somos nada, nós somos vermes. A Bíblia diz que nós somos vermes. E muitas das vezes eu vejo muitas pessoas achando que é bom. Não, a Bíblia diz que nós somos maus. E aí nós deixamos de falar o óbvio, porque nós achamos que somos bons demais. Não, nós somos pequenos. É tempo de nós entendermos que nós somos pequenos, que nós somos filhos, herdeiros e cordeiros com Cristo, por causa dessa tal maneira. Não porque eu sou bom, mas porque isso é graça. E eu quero te falar, a graça, nada que você fizer ou vai fazer, você nunca se torna digno daquela cruz. Eu nunca me torno digno daquela cruz. Então ali Jesus ouviu as mágoas daquele jovem de 38 anos, e Jesus disse, toma o teu leito e anda. No meio da multidão, Jesus viu aquele jovem, e aquele jovem não deixou a oportunidade passar. No meio da multidão, Jesus viu a singularidade e perguntou, o que queres que eu te faça? Pastor, mas como que eu vou falar? O Senhor me conhece, você falou que Ele sabe do meu caminhar, que Ele sabe do meu levantar, do meu deitar, que Ele sabe do meu coração. Você precisa falar, você precisa falar. Eu tenho o Theo, meu filho mais novo, e todos os dias quando ele levanta, ele fala a mesma coisa, papai, mamãe, quero mamar. Gente, é todos os dias. Eu sei que ele quer mamar, a mãe dele sabe que ele quer mamar, mas ele fala o óbvio, papai, quero mamar. É o óbvio, Tibor, é o óbvio. E aí eu vou, a gente vai e faz, porque é o óbvio. Você precisa falar o que de fato está te incomodando. Você precisa falar o que de fato está te distanciando. Você precisa falar o que de fato está acontecendo no seu interior. É o óbvio. O óbvio, ele tem que ser dito. A Bíblia diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. O óbvio é que você abre. Se você está lá na sua casa, alguém chega e você não vai mentir, você é crente. Você vai chegar e falar, tem ninguém aqui não. Você vai falar, quem é? É o fulano. Se você quiser receber ele, você vai receber, né? Então, eis que estou à porta e bato. É o óbvio. Aqui é o óbvio. Se Jesus, hoje Jesus está batendo no seu coração. Eis que estou à porta e bato. Então abre, faça o óbvio, abre. O que acontece é que muitas das pessoas começam a colocar desculpa. Não, é porque, nossa, eu tenho que colocar uma roupa, porque eu estou só de cueca, eu tenho que ir lá atender, eu vou fingir que não estou aqui, eu vou desligar o som. Ah não, mas aí eu tenho que deixar o meu pecado, eu tenho que deixar a minha iniquidade. Ah não, mas fazer célula. Ah não. E não faz o óbvio. Quantos aqui já passou por uma luta muito grande, que você falou assim, não, agora é o fim. E quando você passa, fala assim, não, foi fácil. Quantos já passaram por isso? Fala assim, nossa, eu achei que eu não ia dar conta e consegui. E é assim. Talvez você olhe de longe,
Nó, a grama do vizinho é verde, hein? Nó, você chega lá, não é de verdade, é de sintética. Ou às vezes você olha, aquele gigante é tão grande, você, não consigo, mas eu vou tentar. Você chega lá, era uma ilusão de ótica. Nós precisamos entender, eis que estou à porta e bato. E tem também o cego de Jericó, quando se lembra, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O cara estava gritando, estava gritando porque não enxergava, né, gente? Tinha uma multidão, como é que não sabia para onde que ele ia? Estava desnorteado. E ele gritou, e Jesus falou assim: opa, tem alguém me chamando. Vamos lá ver o que o cara quer, ué. E Jesus de novo pergunta, o cara cego: o que queres que eu te faça? Ah, Jesus, eu quero um carro. Você é cego, irmãos, você vai bater. É o óbvio. O que queres que eu te faça? Quero voltar a enxergar. Então enxerga, seja curado, seja curado. E ele foi curado. É o óbvio ele precisa ser dito. E Jesus está aqui te vendo no meio de uma multidão, na singularidade, te perguntando: o que queres que eu te faça? É simples, é você abrir a boca e falar: Senhor, eu quero isso. O que queres que eu te faça? Talvez você está aqui, você não precisa de uma cura física. Talvez você precisa de um coração. Deixar de ter um coração de pedra. Talvez você está aqui, você precisa ser mais quebrantado. Talvez você está aqui, você precisa entender que você não veio cumprir um protocolo de estar na igreja, mas você veio cultuar. Você não veio simplesmente para, o fulano viu que eu vi, não. 6 horas da tarde, 5 horas você começa a se arrumar. Você vem na igreja para você não levantar a sua mão e adorar. Você vem na igreja para ficar andando. Você vem na igreja para não dizimar, para não ofertar, para não primiciar. Para quê? O óbvio precisa ser dito. Ei, se você saiu da sua casa, dá o seu melhor. Fala: Jesus, então eu vou dar o meu melhor. Se é para a igreja, se é para adorar, se é para dar glória, eu vou lá. É como um lutador, o cara treina a vida toda, de repente chega lá no octógono, ele vai lá para vacilar. Não, ele vai com tudo. De repente ele perde, mas ele deu o seu melhor. Talvez você está aqui, você precisa de libertação. Eu não sei o que você precisa, eu sei o que eu preciso. Talvez você está aqui e você não mais responde o seu chamado. E qual é o propósito desse tal amor se você não cumpre o seu chamado? Se você não mais fala de Jesus para o próximo, se não mais você fala: eis-me aqui, ou talvez você fala o eis-me aqui da boca para fora, o vento leva. Não tem propósito de você viver uma vida mais ou menos. Não tem propósito de você viver uma vida no mais ou menos. Nós precisamos ser detalhistas, ser ricos em detalhes. A pastora Daiane fala que eu sou muito filósofo, e talvez eu seja, porque, gente, viver é muito bom, não é? Todos os dias, quando